Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Kleber Paixão. E meus espectadores aqui, os que me assistem, ajuda esse canal. Não esqueça, se inscreva no canal, curte o vídeo, deixe seu joinha, compartilhe entre os amigos, coloca o sininho para receber novas notificações. Deixa a opção hypar se aparecer lá para você, coloca lá hypar. Seja membro do canal, você ajuda o canal financeiramente. Ajuda o canal, tá bom? Para que o canal não venha a perecer e ora por nós. Dito isso, tem os nossos patrocinadores que eu preciso falar aqui rapidamente. A primeira é Econtax Contabilidade. A Econtax Contabilidade, os principais contatos dela é 11 953596501 ou 11 971989687. Onde fica, Kleber? Na Alameda Santos, 1165, Cerqueira César, na capital de São Paulo. Se você precisar de qualquer coisa de contabilidade, lá tem advogados, vale muito a pena você entrar em contato com eles. Vai estar na descrição do vídeo aqui, a Econtax Contabilidade, o Instagram deles. Segundo é a Juliana Vasco Moda Feminina. Peças selecionadas para mulheres reais que valorizam o estilo, harmonia e identidade do 36 ao 54. Fica onde, Kleber? Loja física. Rua Campos Sales, 397, em Barueri. Você que é de Barueri pode ali visitar a loja da Juliana Vasco Moda Feminina. Tá bom? Quiser lá, vai ser bem tratado. Em tanto na Econtas como na Juliana, diga que você entrou em contato através do professor Kleber Paixão. Tá bom? E o terceiro lugar, nós temos aqui o ateliê Spermores. E eu, de rápidas palavras, sua ideia pode virar roupa de verdade. No ateliê Spermores, cada peça nasce do zero. Da ideia ao molde, da modelagem à pilotagem, até o corte com tecnologia digital, garantindo precisão, qualidade e acabamento profissional em cada detalhe. Eles trabalham com processo completo de desenvolvimento de peças, atendendo marcas e projetos sob medida. Fica onde, Kleber? Em Itaquaquecetuba. E aí você pode falar direto com o Daniel, que é nosso irmão na fé. O contato dele é 11 9 7403 2301. Transforme a sua ideia em roupa pronta para vestir. Os três vão estar aqui na descrição desse vídeo. Dito isso, vamos lá. Hoje vai ser. Todos os meus espectadores gostam aqui da aula, mas hoje é especial para os meus alunos do Básico em Teologia, ali do Seminário Batista do Povo em São José dos Campos. Por quê? Porque na quinta-feira passada, eu tinha até comprado a passagem, não consegui, acabei até perdendo essa passagem, porque eu tive que ir para casa, minha esposa não estava muito bem. Eu avisei o diretor, avisei os alunos, não entrei, mas aí entramos em um acordo. Então eu ia gravar essa aula e mandar o link para vocês. Então essa aula está sendo gravada, vai ser para todos, mas principalmente para os meus alunos, porque é o início de um novo módulo, que é a doutrina do Espírito Santo. Então hoje nós vamos começar. E na próxima quinta-feira agora dessa semana, nessa quinta-feira agora dessa semana, nós temos a nossa segunda aula. Mas para você entender a segunda aula, você precisa assistir essa primeira aula, tá bom? Então não esqueça, assistam a aula. Se tiver dúvida, fala comigo em sala de aula, tá bom? E bora lá. O slide em PDF eu vou mandar lá no grupo, tá bom? Vou mandar lá no grupo para vocês em PDF. Esse slide que eu estou utilizando aqui em aula. Tá bom? Dito isso, sem enrolação, hoje é uma aula mesmo. Sem enrolação, bora lá. Opa, vamos primeiro, né? Precisa primeiro colocar o slide. Isso, maravilha. Agora vai. Opa. Maravilha. Então, na nossa primeira aula sobre a doutrina do Espírito Santo, nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, ontologia trinitária e identidade pessoal. Vamos falar um pouco. O que é ontologia, Kleber? Já falamos em aula.
Lá a aula presencial falamos. Ontologia, doutrina do ser. Vamos falar sobre o ser trinitário, o ser de Deus, que é trinitário. O ser de Deus é uma relação de 3 pessoas distintas. E vamos falar sobre a sua identidade pessoal. Então vai ser uma investigação exegética, ontológica e dogmático-histórica sobre a hipóstase. Hipóstase aqui é natureza, substância, ou pessoa divina do Espírito Santo. Sua identidade pessoal, consubstancialidade e lugar na trindade imanente. Trindade imanente é Deus em si mesmo, lembra? Trindade, eu já falei em aula. Trindade econômica é na história dos homens, na encarnação, e a trindade emanente é Deus em si mesmo, na sua eternidade. Tá bom? Dito isso, bora lá. Então, o objetivo da aula é demonstrar, mediante exegese canônica, ou seja, a exegese dentro do cano bíblico, e o desenvolvimento dogmático, como que se desenvolveu no mundo patrístico, que o Espírito Santo é a hipóstase, ou seja, uma pessoa divina, consubstancial ao Pai e ao Filho, possuindo identidade pessoal própria e plena divindade. Vamos trabalhar em 4 questões. Exegese. Bora lá, primeiro o cafezinho. Exegético, dados bíblicos do Antigo e do Novo Testamento sobre a natureza e a atuação do Espírito. Ontológico, ser divino do Espírito Santo, sua subsistência como hipóstase distinta, ou seja, como pessoa distinta do Pai e do Filho. Dogmático histórico, formulações conciliares e legado patrístico na consolidação pneumatológica. Vamos falar também de crítico contemporâneo, identificação e refutação dos principais desvios modernos da pneumatologia, ou seja, há desvios modernos dentro da doutrina pneumatológica. Quando eu falo doutrina pneumatológica, eu falo doutrina do Espírito Santo. E se vocês ouvirem aí no fundo, meu gato tá miando, que nem um doido. É que a minha esposa saiu junto com meu filho, eu tô gravando aqui e ele surtou lá, tá gritando. Eu não vou poder terminar a aula aqui que eu comecei, é um desperdício de vídeo. Então deixa eles gritarem. Fundamentação bíblica, terminologia e campo semântico. Primeiro vamos fundamentar biblicamente. A palavra espírito é rua, rua. Campo semântico do Antigo Testamento. Como que a gente percebe isso? Em Gênesis, você pode ver, Gênesis 8, versículo 1, é vento. Em Gênesis 2, versículo 7, a palavra ruá pode trazer a ideia de sopro vital, força de vida, sopro de vida. Josué 2,11 é força interior. Em Gênesis 1, versículo 2, é Espírito de Deus. Em Gênesis 1:2, a Ruá Elohim paira, ou seja, o Espírito do Senhor, paira sobre as águas. A imagem não descreve mera energia impessoal, mas presença divina e ativa e ordenadora. Por quê, Kleber? Porque lá em Gênesis, quando fala que ele está pairando sobre ela, traz a ideia de um ser, ou é a mesma expressão, ou é a mesma expressão idiomática, de um pássaro ou de um ser vivo cuidando dos seus ovos, chocando seus ovos. Traz essa ideia. Por isso que ele sempre foi identificado como doador da vida, protetor, doador da vida. Isso é o seu campo semântico no hebraico do Antigo Testamento. Então, a palavra rua, que é o espírito, ela tem várias essas possibilidades. Vento, sopro, força interior, espírito de Deus. Todas elas descreve e é sempre descrito não como uma força impessoal, tá? Ou seja, que não tem pessoalidade, mas sempre como uma força ativa de Deus, o próprio Deus, a presença divina e ativa ordenadora de Deus. Já no grego, no Novo Testamento, que é pneuma, no Novo Testamento o termo abrange a ideia de princípio vital também, realidade espiritual também traz essa ideia, o Espírito Santo como agente pessoal da revelação e redenção. Ou seja, o Espírito Santo é um agente que traz para nós a ideia da revelação de Deus e aplica a redenção de Deus em nós. O desenvolvimento progressivo da revelação, lembra? Já falei em aula. Revelação progressivamente. Essa é a concepção conservadora nossa.
teólogos progressistas não vão gostar dessa ideia. Mas nós, teólogos, vocês que estão estudando teologia, e os teólogos profissionais conservadores, que é o meu caso, partimos do pressuposto que há uma revelação progressiva na história. Progressivamente, Deus vai se desvelando, revelando-se na história. O desenvolvimento progressivo da revelação conduz do conceito funcional, força divina, né? Nós iniciamos a ideia ali como força divina. Nós chegamos à ideia de uma identificação pessoal plena. Então, a Kleber, em alguns textos, traz a ideia de força vital, traz a ideia de força interior, traz a ideia de vento. Então, Deus vai se revelando progressivamente. Chegamos à ideia de força vital e progressivamente identificamos na revelação, ao longo da história, de que ele não é só mero vento ou mera força vital. Chegamos à ideia de que ele é uma pessoa, tem personalidade. Identificação pessoal plena. Não se trata de uma evolução arbitrária, não é uma evolução arbitrária, mas o desdobramento canônico de uma identidade sempre presente. O Espírito Santo sempre foi pessoa. Só que quando para a revelação chegar até nós e nós compreendermos essa revelação, ela foi se dando progressivamente. E progressivamente eu vou compreendendo. A evolução aqui é da minha compreensão. A evolução aqui não é do Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo. Tanto desde Gênesis até Apocalipse, o Espírito Santo é o mesmo. Mas a minha compreensão de quem é o Espírito Santo vai se dando progressivamente. Olha aí que interessante. Não se trata de uma evolução arbitrária, mas um desdobramento canônico de uma identidade sempre presente. Sempre foi o mesmo Espírito Santo. Mas agora eu compreendo melhor, eu compreendo que ele é uma pessoa. A pessoalidade do Espírito, João 14, 16. A questão central da pneumatologia, ou seja, o Espírito é uma força impessoal ou um sujeito subsistente, que essa é a questão, essa é a pergunta. Ele é uma força impessoal, ou seja, ele não tem pessoalidade, como alguns testemunhos de Jeová dizem, ou ele é um ser, um sujeito subsistente? Os discursos de despedidas no Evangelho de João oferecem a resposta mais articulada do corpus neotestamentário. E João, olha, o Evangelho de João ele é crucial no cânon bíblico. Porque o Evangelho de João vai me dar respaldo e ferramentas e cabedal para que eu possa compreender de forma diligente, de forma compreensiva, a pessoa de Jesus como Deus. Mas também vai me dar um cabedal de conhecimento para me compreender que o Espírito Santo é uma pessoa. Olha aí que interessante. Então, primeira coisa, a primeira coisa que é mencionada ali, o outro paráclito, alon paracletos, a distinção numérica implica alteridade pessoal em relação ao filho. Quando o filho fala, eu vou para o pai, mas eu vou enviar um outro consolador, um outro paráclito, eu vou enviar um outro, traz a ideia que um outro igual a ele, que não é ele, mas é igual a ele. É uma pessoa. Se o filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. O alon paracleton, a distinção numérica, ou seja, de um e outro, implica alteridade pessoal, ou seja, é uma pessoa. O alter é uma outra pessoa. Em relação ao filho, não é uma força substituta, mas é uma pessoa distinta. O que o filho vai enviar não é uma força. Eu vou mandar uma força aí para ajudar vocês. O que eu vou mandar é uma outra pessoa, que é semelhante a mim. Por isso que ele diz, eu não vou deixar vocês órfãos. Se eu tô cuidando de vocês aqui, e eu for embora, vocês vão ficar órfãos. Então o que eu vou fazer? Eu vou, mas eu vou enviar um outro consolador. E ele vai cuidar de vocês, vocês vão ficar órfãos. Então é uma pessoa que vai cuidar. Se eu tô cuidando, eu sou uma pessoa, eu tô cuidando de alguém, e vou embora e falo que eu vou enviar um outro, eu vou enviar uma outra pessoa para cuidar. Não uma força impessoal, não um robô, não nada, não é uma inteligência artificial, não. É uma pessoa que vai ficar para cuidar. Por isso que não iam ficar órfãos. E aí nós temos o pronome masculino ekeinos, empregado para substantivo neutro em pneuma.
Gramática submetida à teologia, sinalizando pessoalidade inconfundível. Nesse texto, em João 14, esse pronome ekeinos é um substantivo neutro, utilizado em correlação a pneuma. E essa gramática submetida à teologia sinaliza o quê? Pessoalidade, uma pessoa. O autor bíblico, ele tinha intenção, quando ele coloca um pronome masculino, ele tinha uma intenção. Olha olha que sacada que muita gente, as pessoas não entendem. Mas, Kleber, esse emprego para o substantivo neutro, pneuma, o substantivo é neutro. E o pronome é um pronome masculino. Para quê? Para demonstrar pessoalidade. Não que o Espírito Santo seja um homem, mas o pronome masculino, apontando para um substantivo neutro, que é pneuma, que é o Espírito, ele mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. Olha que interessante. E aí nós temos ações pessoais. O Espírito Santo faz coisas que só uma pessoa pode fazer. Ele ensina. Uma força impessoal ensina? Não. Uma força impessoal, ela lembra? Não, ele fará vos lembrar de todas as coisas. Então o Espírito Santo ensina, ele lembra, ele testemunha, ele testemunha, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos guiará em toda a verdade, ele guia. Não é um instrumento, mas é um agente comunicativo consciente. Ele tem consciência. Por ter consciência, ele ensina, ele lembra, ele testemunha, ele convence, ele guia. Uma força impessoal não faz nada disso. Olha aí que importante para nós. Em Atos 13, versículo 2, nós temos o Espírito fala e comissiona. O Espírito Santo ele vai falar e vai comissionar, vai dar missão. Disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a quem eu tenho chamado. Atos 13, 2. Esse versículo oferece um dos testemunhos mais diretos da pessoalidade do Espírito no livro de Atos. 3 elementos são decisivos para a interpretação teológica. Primeiro, 3 coisas decisivas para aqui. Fala direto, o Espírito Santo é o sujeito gramatical e teológico do verbo. Ele enuncia, ele não é enunciado. É ele que está falando. Né? Ninguém está falando a partir ou falando dele. Disse o Espírito Santo, separai-me, disse o Espírito, separai-me Barnabé e Saulo. É o Espírito Santo que está dizendo. É ele que enuncia, não é enunciado. E aí nós temos um pronome pessoal, para mim, reclama autoridade de primeira pessoa. Impossível uma força abstrata. Uma força abstrata impessoal nunca diria isso. O Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra os que eu tenho chamado. Separa para mim. Que é um pronome pessoal. Só um pronome pessoal pode. Só uma pessoa pode ser utilizada nesse contexto com um pronome pessoal. Olha que interessante. Só uma pessoa. Disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo. É o Espírito Santo que está dizendo. Para a obra a quem os tenho chamado. Quem tem chamado? O Espírito Santo. A autoridade comissionadora delibera a ordem e missão apostólica, atributo exclusivo do sujeito pessoal divino. E, aliás, um atributo exclusivo só de Deus. Por isso que nós entendemos que o Espírito Santo é Deus. Ele está fazendo um papel aqui de Deus. Separou Paulo e Barnabé para a obra do Evangelho e comissiona, dá uma missão para eles. Olha que interessante tudo isso. E muitas pessoas leem esse texto e não percebem essa grandeza. Só lê o texto que o Espírito Santo separou. Mas quem é esse Espírito? Quem é esse pneuma? Ele tem uma fala direta, é utilizado o pronome pessoal e é autoridade comissionadora. Olha que interessante. Então, atributos de pessoalidade. Uma análise sistemática. A pessoalidade do Espírito não repousa sobre um único texto, mas sobre uma convergência exegética consistente ao longo do corpus paulino e apostólico. Os atributos descritos não são metafóricos, são descrições normativas de agência pessoal. Ou seja, não é só em alguns trechos, são várias passagens bíblicas no corpus
da teologia paulina e apostólica, ou seja, dos apóstolos, onde o Espírito Santo é identificado como uma pessoa e não como um ser impessoal. Então nós temos várias. Vamos aqui essa tabelinha. Nós temos categoria, texto, implicação ontológica e observação. Primeiro, categoria, intelecto. Texto, 1 Coríntios 2, 10 ao 11. Implicações ontológicas. O Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus. Observação, autoconhecimento divino. Ou seja, ele tem o conhecimento porque ele consegue sondar as profundezas de Deus. E, ou seja, essa pessoa que é Deus, ele tem um conhecimento de si próprio. E vontade. 1 Coríntios 12, versículo 11. Distribui dons como quer. Ou seja, quem é que distribui os dons como quer? É soberano nas distribuições dos dons da igreja. Ou seja, observação, liberdade soberana. O Espírito Santo tem liberdade soberana para distribuir os dons da igreja de forma que ele quer. Emoção, categoria emoção. Efésios 4:30. O Espírito Santo, ele pode ser entristecido. Não entristeçai o Espírito Santo. Por quê? Porque a observação do Espírito Santo, você tem uma relacionalidade afetiva com o Espírito Santo. Ele é teu amigo, ele é teu ajudador, ele é teu advogado. Ele é uma pessoa, então não entristeça ele. Não faça coisas que o entristeça, que o extingue do seu coração. Então ele tem um relacionamento pessoal com o convertido, com aquele que é o eleito de Deus. E aí nós temos uma comunicação. Atos 8, 29. Em Atos 8, 29, ele fala e dirige. Então, ou seja, ele tem uma iniciativa comunicativa. Quem inicia a comunicação? O próprio Espírito Santo. Conclusão, se a gente fosse fazer um exegese bem simples, o Espírito Santo é o sujeito subsistente, não abstração energética. A convergência desses atributos no testemunho canônico exclui qualquer interpretação meramente funcionalista ou impessoal. Não é só uma função ou uma impessoalidade. Mas ali é uma pessoa, um sujeito que tem pessoalidade. Tá? Então não é uma força, uma abstração energética. Ali é uma pessoa, e olha, ele é um sujeito subsistente, tem vida em si mesmo. Mas como participa da mesma substância com o Pai e com o Filho, ele é Deus. Só que essa compreensão de que ele é Deus vai se dar progressivamente. A divindade do Espírito, Atos 5, 3, 4. Por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 ou 4. Lembra que aquela passagem que eles mentem, né? A respeito lá das ofertas e tudo mais. E aí ele é repreendido. Fala assim, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo? Eles mentiram ao Espírito Santo, né? A pergunta foi feita. Aí fala, não mentisse aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é Deus. Olha aí que interessante. Muita gente lê essa passagem e não percebe isso. A equivalência semântica estabelecida por Pedro nesse texto é teologicamente determinante. Mentir ao Espírito Santo é identicamente descrito como mentir a Deus. A estrutura sintática não admite intermediários. A identidade é direta e deliberada. Essa passagem constitui um dos pilares exegéticos da tese da divindade plena do Espírito, antecipando os desenvolvimentos dogmáticos posteriores de Nicéia e Constantinopla. Aquilo que vai ser definido em Nicéia, Constantinopla, lá na frente, século III, século IV, que vai ser definido lá na frente, nós já vemos vislumbres nas falas da igreja primitiva do primeiro século. Pedro, no primeiro século, já fala, mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus. Não há intermediário nessa gramática aqui. É direto. A equivalência ela é direta. Mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus. Olha, vou repetir novamente. Por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo? Uma das coisas importantes, olha, quem coloca a mentira no coração da pessoa para mentir contra o Evangelho, contra o Espírito Santo,
é Satanás. Satanás o tenta. Satanás o engana, lança semente maligna no coração. Por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo? Não mentistes aos homens. Você não mentiu para mim, mas você mentiu para Deus. Olha que interessante. A equivalência ela é direta, não tem intermediários na gramática. Mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus. 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A expressão paulina não dissolve as distinções pessoais intratrinitárias, mas afirma a identidade na esfera da divindade. O termo Senhor Kyrios, título divino, por excelência no contexto do Antigo Testamento grego, que é a Septuaginta, é aqui predicado diretamente do Espírito. Quem é o Senhor? Quem é o Kyrios? É o Espírito Santo, mas é identificado com o Senhor Jesus na Septuaginta, o Kyrios, o Senhor. Mas agora aqui o Senhor é o Espírito. E aí, olhando esse texto, nós temos implicações hermenêuticas. A interpretação correta dessa afirmação exige atenção ao contexto do capítulo 3, onde Paulo contrasta a antiga e a nova aliança. O Espírito é o agente da nova aliança. E como Kyrios é Deus, atuando em plenitude soterológica, atuando em plenitude de salvação. A identidade afirmada é ontológica, não meramente funcional. Paulo não diz que o Espírito age como o Senhor, mas que ele é o Senhor. Ele está no ser do Espírito Santo ser Senhor, participando plenamente da natureza divina. Porque o Deus, o Senhor, o Adonai, é Javé. No Novo Testamento ali, você já percebe que o Senhor Jesus, o título de Kyrios, de Senhor, é atribuído a Jesus. Agora, no 2 Coríntios 3,17, é atribuído ao Espírito Santo. Você percebe que tem as distinções, mas ele participa do mesmo senhorio. Ele é o Senhor. Não é que ele age como um Senhor. Ele é o Senhor. Não é uma questão de funcionalidade. É uma questão de ontologia, do ser do Espírito Santo. Por excelência, o Espírito Santo é o Senhor. Olha aí que bonito. Mateus 28,19. A fórmula batismal. E de fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em primeiro lugar, esse em nome está no singular, no grego. A unidade do nome singular indica a unidade de essência, uma só natureza divina. Qual é o nome de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Não é o nome de um que é Pai, o outro é o Filho e o outro é o Espírito Santo. Não. Qual é o nome? Está no singular. O nome de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque nós estamos falando de um único Deus. E aí nós temos 3 sujeitos coordenados. Pai, Filho e Espírito Santo estão gramaticalmente no mesmo nível, sem hierarquia ontológica. Ele não dividiu o nome do Pai, que é o maior, o nome do Filho, que é o menor, o nome do Espírito Santo, que é menor ainda. Não. Está equivalente gramaticalmente. Estão no mesmo nível na gramática. E aí nós temos uma estrutura triádica cultual. A inclusão do Espírito na forma batismal exclui qualquer inferioridade em relação ao Pai e ao Filho. Então, nesse sentido, na adoração, na questão do culto, cultuar o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma coisa, porque é um único Deus. A fórmula missionária de encerramento do Evangelho de Mateus constitui um fundamento litúrgico, ou seja, dentro do culto, da doutrina trinitária. A coordenação das 3 hipóstases, das 3 pessoas, sobre um único nome. Qual o nome de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Evidencia a estrutura ontológica trinitária que a teologia posterior sistematizaria com precisão técnica. O que foi desenvolvido tecnicamente lá na frente, gente, século II, século III, século IV, aqui nós já vemos o embrião, aqui já vemos a realidade. A questão da união ontológica das 3 pessoas, né? Ontológica trinitária, e nós temos as 3 pessoas no mesmo em equilíbrio,
Pai, Filho e Espírito Santo. E esse em nome é um nome só. Só que eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou mencionar uma coisa importante. Quando nós batizamos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, se eu estou batizando no nome dessa trindade, eu estou batizando na realidade da trindade. Não só, e a palavra batismo é mergulhar, não só estou mergulhando nas águas, eu estou mergulhando numa realidade de vida, de dinamismo, de poder e de glória. Estou mergulhando na realidade de Deus. Por isso que o cristão, ao batizar, ao crer em Cristo, ao se arrepender dos pecados, ele não é mais o mesmo. Ele mergulha em outra realidade, em outra vida. Por isso que Paulo vai falar que nós estamos sentados em lugares celestiais. Por isso que Jesus fala que nós já temos a vida eterna. Já usufruímos, não vamos usufruir da vida eterna, nós já estamos na vida eterna. Já usufruímos dos poderes, o autor aos Hebreus vai falar que usufruímos dos poderes do mundo vindouro, ou seja, o que é no mundo vindouro, o que vai ser no mundo vindouro, já foi atualizado para nós agora, já usufruímos disso. Olha que interessante, muito bom isso, né? Estrutura ontológica, ontologia é ser, tá? E aí nós temos uma palavra técnica que vai ser desenvolvida no Concílio de Nicéia, homoousios, da mesma natureza. A igreja recorre ao termo técnico homoousios, da mesma essência ou da mesma substância, para articular com a precisão a relação entre as três hipóstases, três pessoas divinas. Esse conceito consolidado em Nicéia, em 325, e aplicado ao Espírito em Constantinopla em 381, constitui o núcleo da ontologia trinitária clássica. Em primeiro lugar, mesma essência, mesma substância, mesma ousia. Pai, Filho e Espírito Santo compartilham identicamente a mesma natureza, a mesma substância divina. Sem graus, sem divisão, sem subordinação. Ninguém é maior do que ninguém na Trindade. E tem muito teólogo famosinho aí na internet que gosta de falar de subordinação na Trindade, que é uma baita de uma heresia. Distinção de hipóstases, distinção de pessoas. As três pessoas são realmente distintas, não modos de manifestação. Não são três modos, a heresia modalista. Uma hora o Pai se revela como Pai, outra hora se revela como Filho, outra hora se revela como Espírito Santo. Não são modos de ser. Nós temos uma distinção também, uma distinção pessoal. Não modos de manifestação, mas sujeitos subsistentes com propriedades relacionais próprias. Existem propriedades relacionais próprias de cada um. O Pai é Pai. Ele nunca será o Filho e nunca o Espírito Santo. O Filho também não é o Pai. Ele é o Filho, gerado do Pai. E quem é que gera o Filho? O Pai. O Pai é o gerador do Filho. E o Pai também tem uma característica, ele é incriado. O Filho também não é criado, o Filho é gerado. O Espírito Santo, ele não é incriado e nem gerado, ele procede do Pai e do Filho. Temos aí uma processão. Então tem distinções, tem relacionamentos próprios na vida trinitária, que cada um tem. E outra, nas relações amorosas, o Pai eternamente ama, o Filho eternamente é amado. E o Espírito Santo, ele é o eternamente amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai. Você vê que há distinções reais e propriedades relacionais. E aí nós temos uma unidade sem confusão. A unidade não anula a distinção, ou seja, é um único Deus, mas nunca vai anular a distinção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca anula a distinção. A distinção não fragmenta a unidade, não divide a unidade em três coisas. Uma coisa que é o Pai, não divide a substância em três partes. Há uma única substância, um único ser que é Deus. Mas no ser de Deus, há três pessoas distintas se relacionando. Então, a distinção não anula a unidade, não fragmenta a unidade. Mas também a unidade não anula a distinção. Essa tensão é o coração da ortodoxia trinitária. Esse é o mistério, esse é o núcleo mais fontal do mistério trinitário. Tentar puxar para um lado ou puxar para o outro, negar a unidade em favor da Trindade,
você cai em heresia, você sai do monoteísmo para o politeísmo. Você negar a trindade em favor da unidade é um monoteísmo restrito, sem vida, e tirando a ideia desse monoteísmo de um Deus que é amor. Porque só há amor e só há um Deus amoroso quando há relação. Se Deus é eterno, vamos supor, se Alá é eterno, desde toda a eternidade sempre foi Alá, lá no islamismo. E ele nunca teve ninguém para amar. Como que ele conseguia amar desde toda a eternidade, antes de criar? Então, antes de criar, Alá nunca foi amor. Então, teve um momento que ele nunca amou. Então, ele teve que aprender a amar. E aprender traz a ideia de imperfeição. No judaísmo é a mesma coisa. Javé, desde toda a eternidade, ele sempre foi Javé. E teve um momento que ele não criou. Se ele teve um momento que ele não criou, então teve um momento que ele não era amor. Porque não tinha um filho para amar na eternidade. Então teve um momento que também ele não era amor. Só a concepção do Deus cristão, que entende que o Deus cristão é o Javé revelado no Velho Testamento, mas que esse ser, que eu chamei de Javé lá no Velho Testamento, ele é um único Deus, monoteísmo. Mas na vida desse único Deus, não é solidão, havia relacionamento de Pai, Filho e Espírito Santo. O cristianismo, ele é fantástico e ele é único por causa disso. Dizer que você é cristão e negar essa verdade é dizer que você não é cristão. Você não está dentro do núcleo do cristianismo. Entendeu? Esse que é o perigo. Primeiro concílio de Constantinopla 381. Foi o concílio que definiu que o Espírito Santo é Deus. Contexto heresiológico. Quais as heresias desse contexto? A heresia macedoniana, cujos adeptos eram chamados de pneumatolquianos. Eles eram combatentes do Espírito, eles não achavam que o Espírito Santo era uma pessoa. Eles negavam explicitamente a divindade do Espírito Santo. Eles não achavam que o Espírito Santo era Deus. Reduzindo a uma criatura elevada a uma força intermediária. O Concílio de Constantinopla, primeiro, foi convocado precisamente para confrontar e refutar essa posição. E o que eles declararam na confissão? Que o Espírito Santo é o Senhor e vivificador que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Elementos ontológicos afirmados nessa declaração. Senhorio, título divino que implica soberania plena e natureza divina. Ele é o Senhor. O Espírito Santo é Senhor. Fonte de vida, vivificador. Somente Deus é fonte de vida, por excelência. Está mostrando que ele é Senhor e vivificador, está mostrando que ele é Deus. Porque só Deus é o que é doador da vida e só Deus é Senhor. Doxologia conjunta, adoração e glorificação com o Pai e com o Filho. Adoração implica necessariamente divindade. Se ele é adorado junto com o Pai e com o Filho, ele é Deus. Se eu falo glória ao Pai, eu falo glória a Deus. Se eu falo glória ao Filho, eu estou falando glória a Deus. Se eu estou falando glória ao Espírito Santo, eu estou falando glória a Deus. Por quê? Porque é um único Deus. Só que a vida desse único Deus tem 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Pois bem? E aí nós temos o grande Basílio, um dos pais da igreja, que falou sobre o Espírito Santo. Basílio de Cesareia. E a ideia de Espírito Sancto. O Tratado de Espírito Sancto do Basílio de Cesareia, em 375, representa o ápice da reflexão pneumatológica patrística. É o ápice dessa ideia de falar sobre o Espírito Santo como Deus. Pré-conciliar. Basílio concilia tecnicamente a distinção entre ousia, essência, né? Ele faz uma distinção o que é essência, o que é substância, e as hipóstases, que é a pessoa, fundando a gramática teológica da Trindade, que é a gramática trinitária que todos vão utilizar, os termos técnicos da gramática trinitária. Nós temos aí, em primeiro lugar, argumento doxológico. Doxologia é louvor, adoração, tá? Se o Espírito Santo é glorificado na mesma doxologia do Pai e do Filho, ele necessariamente compartilha da mesma natureza divina. A liturgia reflete e confirma a ontologia. O que é adorado na igreja, o que é reconhecido na adoração da igreja,
confirmam o que Deus é na sua eternidade. A igreja não adora a igreja não é um que não tem ligação com o que Deus é. A igreja adora realmente esse Deus que se revelou para nós. Ele se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. E aí nós temos em segundo lugar o argumento soteriológico. Soteriológico de soter, de salvação. Somente Deus pode santificar. Só Deus santifica. Divinizar e regenerar. Se o Espírito Santo realiza essas obras em sua plenitude, ele é portanto, Deus. O argumento a opere ad esse. Ou seja, se ele está fazendo esses processos que só Deus faz, ele é Deus. Se ele regenera, se ele diviniza, se ele santifica, ele é Deus. Porque esse processo é feito por Deus. E aí nós temos distinção entre substância e pessoa, ousia e hipóstasis. Basílio estabelece que a unidade da ousia, a unidade da substância, o único Deus, não elimina a distinção real das hipóstases, contribuição decisiva para a formulação ortodoxa definitiva. Isso aqui, o que o Basílio está fundamentando, vai ser base e o fundamento para depois desenvolvimento sistematizado da teologia trinitária. A unidade do Deus único nunca vai anular e aniquilar a distinção das pessoas. Não é porque é um único Deus que não podemos falar que na vida desse único Deus há três pessoas distintas. Pois bem, síntese ontológica. O Espírito Santo na Trindade emanente. A teologia trinitária clássica distingue cuidadosamente as propriedades pessoais de cada pessoa, de cada hipóstase na Trindade emanente. Ou seja, na Trindade em si, na Trindade lá na eternidade. Aquela que Deus é em si mesmo, anterior a qualquer obra ad extra. Anterior ele a criar qualquer coisa, anjos, arcanjos, querubins, o universo, o cosmos, Deus em si mesmo, que não era solidão. Então a teologia trinitária clássica distingue cuidadosamente essas propriedades pessoais. Vamos lá para falar sobre essas propriedades de cada pessoa? O Pai, ele é fonte e princípio sem princípio, é o agenetos. É o incriado, é o princípio sem princípio. Ele principia todas as coisas, mas ninguém principia ele, é a fonte. Ele é a fonte. O Filho é gerado eternamente do Pai, Gênesis. Ele é o eternamente gerado do Pai. O Pai é gerado? Não, ele é o princípio sem princípio. E o Filho é o gerado do Pai, desde toda a eternidade. E o Espírito Santo, Kleber, ele é a terceira pessoa da processão eterna. Não gerado, não fonte, mas subsistindo como relação eterna de origem. Distinto do Pai e do Filho por propriedade pessoal, igual a ambos por natureza. Por natureza, ele participa da mesma natureza, então ele é Deus. Mas ele é distinto do Pai e do Filho por propriedade pessoal, porque ele é o amor, o amor exuberante do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai. Então ele não é gerado. Ele não é princípio sem princípio, porque só o Pai é. Ele não é gerado desde toda a eternidade, porque só o Filho é gerado do Pai desde toda a eternidade. Ele é a relação dessas processões lá na eternidade. Na chama relação eterna de origem. Na relação eterna da origem, lá na origem do Deus que nunca teve início, desde toda a eternidade, nunca foi solidão, o Espírito Santo sempre foi a relação do Pai e do Filho. Ele é o amor que o Pai tem para com o Filho e do Filho para com o Pai. Entendeu? Ele sempre é a processão dessa relação do Pai e do Filho. Mas o Espírito Santo, ele não é uma coisa. Ele não é uma força impessoal. Ele é uma pessoa. É o amor em pessoa. Por isso que nós falamos que desde toda a eternidade o Pai é o princípio sem princípio. Falamos que desde toda a eternidade o Filho é gerado do Pai. E falamos que desde toda a eternidade o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Porque ele é essa relação de processão lá na origem. Olha aí que interessante. Relações no ser de Deus, relações intratrinitárias e a questão do filioque. Eu vi esses dias um camarada
No TikTok, falando filioque, porque no latim esse QU é que, filioque, tá bom? Não esqueçam disso. Eu também sou péssimo no latim, mas isso eu sei identificar. Então, essa expressão filioque é a expressão edofilho. E aí, isso dividiu o Ocidente e o Oriente na cristandade. Porque os teólogos e os pais da igreja latino diziam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E os pais da igreja grego vão dizer que o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho. Então, houve uma divisão aí na igreja. Mas a igreja só se dividiu por causa disso, por questões políticas. Tem gente que acha que só foi por causa disso, mas isso aí é uma outra questão, uma questão de história da igreja. Eu vou um dia aí, se Deus assim permitir, falar sobre isso. Tradição oriental ortodoxa. O Espírito Santo procede somente do Pai, fonte de princípio único da Trindade. Então, se ele é a fonte, o Espírito Santo só procede do Pai, na teologia ortodoxa. Preserva a monarquia do Pai, ou seja, preserva a fonte, que é o Pai. E evita duplicação do princípio de origem. Então, se ele procede do Pai e do Filho, então o Filho também é a origem. Então, a preocupação dos ortodoxos é essa duplicação de origem. Porque só o Pai é o princípio sem princípio. Essa é a preocupação dos ortodoxos. Espírito do Pai, Mateus 10, 20, vai falar, né? O Espírito é do Pai. Espírito do Filho, Gálatas 4, 6. Processão única e eterna do Pai. É o Pai que faz com que o Espírito Santo proceda dele. Na tradição latina ocidental, o Espírito procede do Pai e do Filho, que é a palavra em latim filioque, que é a adição latina ao credo niceno constantinopolitano. Isso aí foi colocado como uma adição. Não tinha no original do credo niceno constantinopolitano. Os pais latinos colocaram isso. Adição latina ao credo niceno constantinopolitano, consolidada no Oriente a partir do século IV. Preserva a unidade essencial entre o Pai e o Filho. Eles têm o Pai e o Filho têm uma unidade essencial de essência, de substância, de ousia, fundamentada em Agostinho e na teologia relacional ocidental, porque em Agostinho há uma relação, né, de pai e filho, relação amorosa. E ambas as tradições preservam a unidade essencial. As duas tradições preservam que há um único Deus. E a distinção relacional das relações. Eles tentam. Os dois lados, gente, se a gente for levar a sério, não estão errados. Porque o Oriente vai falar: o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho. Para não ter duas fontes, né? Ou na tradição latina do pai e do filho, porque é uma relação de amorosa entre o pai e o filho. Só que o Ocidente entende que o pai é princípio sem princípio. Mas como o filho é gerado do pai desde toda a eternidade, podemos dizer que o Espírito Santo procede do filho também. Nesse sentido, eu tendo a concordar com o Ocidente. Eu acho que tem muita coisa que a teologia ortodoxa do Oriente ajudou a gente. Isso é inegável. Mas nesse caso eu concordo com o Ocidente, porque eu sou agustiniano também, em certo sentido. Eu acredito que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, porque o Espírito Santo ele é a processão amorosa do Pai e do Filho, e o Pai ainda continua sendo fonte, princípio sem princípio, fonte originária de vida. O Filho é gerado do Pai desde toda a eternidade. Então, nesse sentido, o Espírito Santo vai proceder dos dois. Mas o Ocidente não nega a ideia de que o Pai ainda é princípio sem princípio. O Filho não é o princípio sem princípio. O Filho é o gerado do Pai. Só que os ortodoxos orientais, eles têm uma preocupação de que os ocidentais estejam duplicando a origem, que é o Pai. Esse é o medo dos ortodoxos. Apesar que agora, nos últimos anos, e agora com o novo Papa, há um diálogo entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental
no que diz respeito a essa problemática. Inclusive, no ano passado, os dois recitaram o Credo Niceno juntos, em comemoração aos 1700 anos do Concílio de Nicéia. Vamos lá? A aplicação contemporânea, redução funcionalista. Um dos desvios mais frequentes na doutrina do Espírito Santo contemporânea é a redução funcionalista. O tratamento do Espírito Santo como energia, poder ou experiência subjetiva, em detrimento de sua identidade pessoal e trinitária. Então, ou seja, hoje no mundo contemporâneo, tentam apontar novamente para o Espírito Santo como uma energia, como uma força impessoal. E aí nós temos o erro, energia espiritual. O Espírito Santo é tratado como uma força impessoal, disponível para manipulação ritual ou experiências emocionais intensas. Tem gente que acha que aquela experiência emocional intensa, as pessoas gritando, chorando, berrando, chorando em transe, acha que aquilo é uma ação do Espírito Santo, acha que o Espírito Santo é só aquela força, aquela energia para provocar toda aquela histeria coletiva. O segundo erro é o erro ênfase apenas carismática, redução do Espírito Santo aos seus dons extraordinários. Todo mundo acha que o Espírito Santo só está reduzido à ideia dos dons. Ele é o Espírito Santo que dá o dom da profecia, o dom da visão, o dom da revelação, o dom da cura, os dons espirituais. Reduzir o Espírito Santo aos dons, não. O Espírito Santo é soberano e ele distribui os dons na igreja conforme ele quer. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre da ideia do Espírito Santo derramando os dons na igreja. Tá bom? Consequência. Qual é a consequência desses dois erros, Kleber? Despersonalização. Perde-se a dimensão trinitária. Primeiro, você perde a ideia de que Deus é uma trindade. E a espiritualidade torna-se subjetivista, ou seja, a idolatria da subjetividade. Torna-se subjetivista, centrada na experiência humana, em vez de na pessoa divina. Você não identifica ele como uma pessoa e você nega. Entendeu? Você nega a pessoalidade dele, nega a ideia da relação trinitária e aí você perde a dimensão de quem Deus é. Esse que é o perigo e acontece muito isso entre os carismáticos, os pentecostais. Subjetivismo pneumatológico, diagnósticos e consequências. Então vamos lá. As 3 desconexões críticas. Quando a pneumatologia é desancorada de seus eixos normativos. Produz-se um espírito reduzido à experiência privada. Tem gente que reduz o Espírito Santo a uma experiência do seu íntimo, é uma experiência privada, não uma experiência coletiva. Desconexão da Escritura. O Espírito se torna fonte de revelação paralela, minando a suficiência e autoridade do cânon bíblico. Tem gente que acha que o Espírito Santo fala coisas além da Bíblia, para além do cânon bíblico. O Espírito Santo nunca vai falar algo que contraria a Sagrada Escritura. Já falamos isso na doutrina da Bíblia aqui, no meu curso de Teologia na Medida Certa, e falei isso lá também no Seminário Batista do Povo. O Espírito Santo nunca vai falar nada contra o cânon que ele inspirou. E aí nós temos uma desconexão da cristologia. Separa-se o que é inseparável. O Espírito Santo glorifica o Filho. Nunca opera contra ou além do Cristo. O Espírito Santo sempre está em relação com o Cristo. Porque ele me glorificará, o Filho vai falar. Ele me glorificará. Porque ele há de pegar do que é meu e vos entregará. Olha que interessante. O Espírito Santo nunca vai fazer nada em desconexão com o Cristo, com o Filho de Deus. Porque ele veio para mostrar quem é o Filho de Deus. E ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Através do Cristo. E como que ele glorifica o Cristo? Santificando a igreja. Como que ele glorifica o Cristo? Distribuindo os dons na igreja. Moldando Cristo na igreja. Desconexão da Trindade imanente. Sem ancoragem ontológica, ou seja, sem o ser de Deus, o Espírito torna-se projeção da subjetividade religiosa humana. E aí nós entramos no campo da religiosidade. O Espírito Santo como um viés religioso, ou como um transe espiritual.
E aí nós desconectamos da teologia. E a teologia cristã aponta o Espírito Santo como Deus, como a terceira pessoa da divindade. Resultados teológicos negativos. O que é negativo traz para isso, Kleber? As consequências doutrinárias eclesiais são graves. Quais os erros que nós caímos? Misticismo desancorado, experiência sem critério hermenêutico objetivo. Ou seja, você cai num misticismo sem interpretação sadia da Bíblia, da Sagrada Escritura. Aí nós criamos também a autoridade privada. A voz do Espírito substitui o magistério conciliar e as Escrituras. Nesse caso, com o magistério conciliar, nós tiramos o Espírito Santo da ideia o que foi definido nos grandes concílios e o que a igreja, como cristã, ela acredita. Então, nesse sentido, o que acontece? A autoridade é privada. Quantos que hoje em dia acham, não, o Espírito Santo revelou algo para mim? Não revelou para mais ninguém, só para mim. Então, algo privado, algo subjetivo. Você nunca vai saber. Igual esse dia eu fiz um vídeo aqui no meu canal. Não, porque os louvores lá do avulso, lá do CCB, ele não é de Deus. Como que você sabe? É porque o Espírito Santo me revelou. Não dá para saber, é uma autoridade privada. Não tem referencial bíblico, não tem referencial na Sagrada Escritura, é só emocionalismo. E aí, fragmentação eclesial. Cada grupo reivindica o Espírito para validar posições próprias. Os pentecostais vão dizer uma coisa, os carismáticos, até católicos e outros vão dizer outra coisa, e assim por... Cada grupo vai chamar para si que ele tem o Espírito Santo. Olha, esse é o erro. E erosão trinitária. O Deus cristão se transforma em experiência mística indeterminada. Porque o Espírito Santo não é uma pessoa, ele não é Deus. Eu crio uma erosão na doutrina trinitária. E aí o Deus cristão é algo bem subjetivo. Por isso que eu falo, negar a trindade é dizer que você não é cristão. Todo cristão confessa que Deus é uma trindade. Não tem como você dizer que é cristão e ser antitrinitário. É uma aberração, eu diria. Que infelizmente está crescendo no mundo evangélico. Né? Principalmente aí os antitrinitários estão crescendo muito. Isso é um perigo. Conclusão, pneumatologia ortodoxa, a doutrina do Espírito Santo dentro da ortodoxia. Uma pneumatologia fiel à Escritura, ou seja, fiel à Sagrada Escritura, e à tradição, seja dos pais da igreja, reformados, medievais, e a razão teológica não admite reducionismo. O Espírito Santo é Deus pessoal, eternamente subsistente. A igreja cristã confessa isso. Não adianta a gente reduzir o Espírito Santo a qualquer outra coisa. O que os cristãos verdadeiros, genuínos, dentro da reta doutrina, dentro da ortodoxia, professa que o Espírito Santo ele é Deus, ele é uma pessoa eternamente subsistente e digno de adoração. Digno de adoração, fonte de vida e agente de santificação. É isso que professamos. Pessoalidade plena. Afirmar o Espírito Santo como sujeito subsistente com intelecto, ou seja, ele tem intelecto, ele tem vontade e ele tem ação, não com uma força ou uma energia. Ele não é uma força, não é uma energia. Ele tem intelecto, ele tem ação e ele tem vontade. Segundo lugar, consubstancialidade. Nós devemos reconhecer o Espírito Santo como homoousios, da mesma natureza, da mesma substância, da mesma natureza com o Pai e o Filho, plena divindade sem subordinação. Ou seja, o Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito Santo. Não há subordinação das pessoas, é um único Deus e as relações faz com que a unidade permaneça. Ontologia trinitária clássica. Inserir a pneumatologia na gramática patrística. Qual a gramática trinitária que a patrística desenvolveu? Termousia, substância, hipóstasis ou hipóstasis, que é pessoas, né? As pessoas, relações de origem, propriedades pessoais. São termos técnicos que é utilizado na doutrina trinitária. Usar esses termos técnicos na doutrina trinitária, devemos usar também quando falamos sobre o Espírito Santo. Se nós usamos quando falamos do Pai e do Filho, devemos usar esses mesmos termos técnicos para falarmos sobre o Espírito Santo. Integração econômica e imanência. Reconhecer que o Espírito Santo que age na história da salvação é o mesmo que subsiste eternamente na vida intratrinitária de Deus.
Olha que importante. O Espírito Santo que está agindo na história, conduzindo a igreja, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, como selo no coração dos fiéis, dos eleitos, tudo isso que ele está agindo na história é o mesmo Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que subsiste eternamente no ser de Deus, no ser intratrinitário. O termo técnico intratrinitária é dentro da Trindade. Intra é dentro. Intratrinitária, dentro da Trindade, no ser de Deus. Olha aí que importante, tá bom? Dito isso, meus irmãos, nós hoje, se vocês tiverem alguma dúvida da aula, vocês me falam na quinta-feira, presencialmente, tá bom? Não esqueçam dos trabalhos do módulo passado, tá? Sobre antropologia teológica. Eu preciso dos trabalhos, eu acho que só 1 ou 2 já entregou. Preciso dos trabalhos, porque preciso lançar a nota para o pastor Adilson, tá bom? Dito isso, Deus abençoe vocês. Vocês que são do meu canal, espero que tenham gostado da aula. Curte, compartilhe, se inscreva no canal, deixe um comentário positivo. E eu te espero na próxima, tá bom? Querendo Deus. Deus abençoe a vida de todos, todos fiquem com Deus. Amém.